A tensão entre o Japão e a China está alta agora. Esta é a pior tensão entre eles desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O problema começou em 7 de novembro de 2025. Diante do parlamento, perguntaram ao novo primeiro-ministro do Japão, Sanai Takayuchi, quando o Japão usaria a autodefesa coletiva, a lei que permite ajudar aliados em caso de guerra. Antes de Takayuchi responder, é importante lembrar: a Constituição do Japão foi criada após a Segunda Guerra Mundial e nela está escrito que eles não querem mais guerra. O exército deles não é mais chamado de exército. Eles são chamados de Forças de Autodefesa ou SDF e servem apenas para a defesa caso sejam atacados primeiro. Mas em 2015, Shinzo Abe mudou a lei de segurança. O Japão passou a poder ajudar aliados quando o conflito for perigoso para a sobrevivência do Japão. Por isso, em 7 de novembro de 2025, Sanai Takayuchi disse que, se a China fizer um bloqueio ou invadir Taiwan, isso pode ser considerado uma situação que ameaça a sobrevivência do Japão. E podemos usar a autodefesa coletiva. A China ficou surpresa e irritada. No dia seguinte, 8 de novembro de 2025, o cônsul-geral chinês em Osaka postou ameaças no X. Se meter seu pescoço sujo numa guerra alheia, pode acabar perdendo ele. A postagem foi deletada, mas a raiva de Pequim continuou. Em resposta, eles fizeram um voo de drone perto da ilha Yonaguni. Então, o Japão enviou caças para interceptar. A China também enviou 4 navios da guarda costeira para as águas das ilhas Senkaku, ilhas controladas pelo Japão, mas também reivindicadas pela China. Para o Japão, Taiwan é importante por estar próxima de suas rotas de comércio e energia. Um bloqueio ali pode afetar o petróleo, produtos e transporte marítimo japoneses. Por isso, na visão de Tóquio, eles não podem simplesmente ficar em silêncio se houver uma crise em Taiwan. Por enquanto, ainda não é uma guerra total, mas a mensagem está clara. O Japão tem uma nova posição e a China tem um novo aviso. Isso pode ser o início de um confronto maior no Ásia-Pacífico. Pequim também emitiu avisos desencorajando estudantes chineses de estudarem no Japão e pedindo que turistas parem de visitar o país. A estimativa do governo japonês é que isso pode causar mais de 14 bilhões de dólares em prejuízos econômicos para o país. E não é só isso, né? A China também baniu a importação de todos os frutos do mar do Japão e até empresas japonesas, animes, músicas e outros conteúdos culturais estão sendo pressionados a fechar ou serem bloqueados na China. O exemplo mais viral disso aconteceu em 29 de novembro de 2025. Maki Matsuzuki, uma cantora japonesa que canta a música tema do anime One Piece em Xangai, foi retirada do palco pela ópera chinesa. O motivo foi o endurecimento da proibição de conteúdo cultural japonês na China, e ela acabou sendo afetada justamente durante o próprio show. Isso foi de acordo com a ação oficial das autoridades chinesas no evento em Xangai. Enquanto tudo isso acontecia, a primeira-ministra Sanai Takaichi não recuou. Ela não pediu desculpas e não mudou sua declaração sobre o cenário de Taiwan. E junto com a troca de palavras, o Japão ainda aumentou seu financiamento militar. Isso se deve à invasão da Rússia na Ucrânia em 2022 e ao aumento das tensões da China em relação à segurança de Taiwan. O Japão anunciou em 2022 que vai dobrar o orçamento militar anual de 1% do PIB para 2% do PIB até 2027 no máximo. Mas quando Sanai Takaichi assumiu como primeira-ministra no final de 2025, ela disse que iriam acelerar isso em 1 ano. Por isso, o objetivo de atingir 2% do PIB para a defesa agora é para 2026 em vez de 2027. O Japão estima que, no próximo ano, seu orçamento de defesa será de cerca de 80 bilhões de dólares anuais, igualando-se ao do Reino Unido. O Japão pode entrar no top 5 dos maiores gastos militares do mundo, uma grande mudança para um país antes conhecido como pacifista. Mas para a China, isso dói na memória histórica deles, porque durante décadas eles sofreram com o Japão no início dos anos 1900, durante a era da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, o Japão tinha uma instalação secreta chamada Unidade 731. Esta era uma base de pesquisa ultra-secreta do Exército Imperial Japonês na Manchúria durante a Segunda Guerra Mundial. O que acontecia na Unidade 731 não era apenas uma pesquisa normal.
Eles desenvolveram armas químicas e biológicas e usaram pessoas reais em experimentos. A maioria eram civis chineses sequestrados. O que houve com as vítimas? Agiram com crueldade, infectando-os com doenças mortais e testando produtos químicos, explosivos e armas. Os membros eram amputados enquanto ainda estavam vivos. Abriram seus corpos para estudar, sem anestesia. Os órgãos eram retirados. Testavam o frio extremo e a hipotermia. Observavam o efeito da baixa pressão no corpo usando câmaras hipobáricas. Tudo ocorreu enquanto a pessoa ainda estava viva, sem medicação ou tentativa de salvamento. Estimativa de mortos na instalação: 14 mil humanos, de acordo com os próprios registros históricos das operações da Unidade 731. E o mais chocante, não há nenhum registro de alguém que tenha entrado na Unidade 731 e saído vivo. E os efeitos não pararam por aí. As armas biológicas que eles criaram foram usadas pelo próprio exército japonês em vilarejos chineses. Eles misturavam nas fontes de água e nas plantações. Por isso, mais de 200 mil civis adicionais morreram na China. Devido ao ocorrido, a China mantém forte ressentimento contra o Japão, ainda mais com o recente aumento do financiamento militar japonês. Quando se trata do Japão após a Segunda Guerra Mundial, depois da derrota militar do Japão, eles entregaram todos os territórios conquistados, incluindo Taiwan. Também foi implementada a Constituição Pacifista, então o direito deles de declarar guerra foi removido. Em 1950, os Estados Unidos e o Japão fizeram um tratado de segurança. O acordo previa que os Estados Unidos protegeriam o Japão em caso de ataque, enquanto o Japão permitia bases militares americanas em seu território. Por causa disso, o Japão focou na economia, não na guerra. Eles terceirizaram a defesa para os Estados Unidos, por isso conseguiram se recuperar mais rápido. Embora o Japão já fosse pacifista, sua relação com a China não era tranquila. Demorou ainda para eles reconhecerem a República Popular da China. E só em 1972 eles normalizaram as relações. Em 1954 foram criadas as Forças de Autodefesa do Japão. Mas o orçamento e o tamanho delas eram mínimos porque eles dependiam da proteção dos Estados Unidos. E no final dos anos 1970, eles colocaram um limite não oficial no orçamento militar de apenas 1% do PIB por ano, de acordo com as políticas de orçamento de defesa do Japão de 1978 até o início dos anos 2000. Após a Guerra Fria e a queda da União Soviética, o Japão ficou mais confiante, ainda protegido pelos Embrario. Naquela época, não havia grandes planos para fortalecer as forças armadas por questões de defesa. Mas quando chegou 2010, de repente, a situação de segurança no leste asiático mudou. Sérias ameaças começaram a surgir, uma após a outra ao redor do Japão. A ameaça mais próxima deles é a Coreia do Norte. Eles testaram sua primeira bomba nuclear bem-sucedida em 2006. E depois disso, eles realizaram mais 6 testes nucleares. O teste mais recente deles atingiu 160 quilotons e foi 10 vezes mais forte que a bomba atômica de Hiroshima. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Coreia do Norte possui cerca de 50 armas nucleares ativas em janeiro de 2025. E eles ainda têm material suficiente para fabricar mais 40 armas nucleares nos próximos anos. Além das armas nucleares, a Coreia do Norte também possui cerca de 1.000 mísseis balísticos e centenas deles podem alcançar o Japão, mesmo sem ogivas nucleares. Eles também testaram um míssil que sobrevoou o espaço aéreo japonês. Isso começou em agosto de 2017 e se repetiu em setembro de 2017, outubro de 2022 e janeiro de 2025. Por isso, eles não estão mais tranquilos. O Japão se sente mais inseguro, já que a Coreia do Norte se aproxima da Rússia desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Coreia do Norte entregou milhões de projéteis de artilharia à Rússia, e eles também enviaram milhares de soldados para ajudar a Rússia na ofensiva de Kursk em 2024. Informações de inteligência indicam que tropas norte-coreanas atuam na região de Zaporíjia, ocupada pela Rússia, desde novembro de 2025. Agora eles não são só ameaça nuclear, mas também atuam no campo de batalha. Coreia do Norte e Rússia firmaram uma nova aliança militar para a defesa mútua. Em troca do apoio na guerra da Ucrânia, a Rússia fornece tecnologia militar avançada à Coreia do Norte.
Por isso, o exército norte-coreano está mais capaz e perigoso, e a China também se fortaleceu bastante. Entre 2013 e 2022, os gastos militares da China aumentaram mais de 63%, enquanto nos 2,7% no mesmo período. De acordo com os dados globais de gastos militares de 2024, os EUA gastam cerca de 997 bilhões de dólares por ano, e a China, 2,7. Mas há uma grande diferença. O foco militar da China é regional, concentrado apenas no leste asiático. Por isso, as forças deles se concentram mais perto do Japão e Taiwan. Devido ao fortalecimento da China, a disputa territorial com o Japão foi reavivada, especialmente nas Ilhas Senkaku, ilhas controladas pelo Japão, mas reivindicadas pela China, que as chama de Ilhas Diaoyu. O confronto mais intenso deles aqui foi de 2010 a 2012, e a tensão se repetiu recentemente nessas águas com o uso de drones e navios da Guarda Costeira da China. Em 2012, o governo do Japão comprou as 3 ilhas disputadas de um proprietário privado. A China ficou irritada. Houveram grandes protestos na China porque eles achavam que o Japão estava reivindicando as ilhas. Foi aí também que a China começou a usar o comércio como arma. Eles suspenderam temporariamente as exportações. Essa foi a primeira vez que a China usou o comércio para pressionar o Japão por causa de uma disputa diplomática. Depois disso, a China reivindicou uma zé marítima ainda maior no Mar da China Oriental. A reivindicação entrou na zona da zé do Japão, então surgiu um conflito marítimo permanente entre eles. Em 2013, a China estendeu ainda mais sua zona de identificação de defesa aérea no Mar da China Oriental. Essa zona inclui as ilhas Senkaku, e isso sobrepôs a ADIZ do Japão. Por causa disso, a tensão no espaço aéreo aumentou ainda mais. De acordo com a avaliação do Pentágono em 2024, o Departamento de Defesa do Sikorsky afirmou que a China possui 400 ICBMs, 500 mísseis balísticos de alcance intermediário, 1.300 mísseis balísticos de médio alcance, 900 mísseis balísticos de curto alcance e 400 mísseis de cruzeiro lançados do solo, ou seja, centenas de mísseis da China. Por isso, as ilhas do Japão podem ser atingidas se houver um conflito. Eles mostraram isso em 2022, quando Nancy Pelosi visitou Taiwan. A China lançou exercícios militares ao redor de Taiwan e disparou mísseis balísticos que caíram diretamente na zé marítima do Japão, perto da ilha Yonaguni. Isso é a prova de que a China pode atingir o território ou navios de guerra do Japão se quiser. E ambos sabem que Taiwan é importante para a segurança e estratégia do Japão. Se a China tomar o controle de Taiwan, isso será um grande problema para o Japão, porque a primeira cadeia de ilhas será quebrada, a linha de ilhas aliadas que cerca a costa da China. Mas a marinha da China poderá sair livremente para o Pacífico. Eles poderão pressionar o Japão com mais facilidade nas áreas disputadas. Isso também é uma ameaça para o Japão, porque eles são extremamente dependentes do comércio marítimo. Quanto às importações de energia do Japão, cerca de 90% do petróleo e do GNL que eles importam passam pelo mar. Perto de Taiwan, eles têm uma reserva de petróleo suficiente para 232 dias, mas a reserva de GNL deles só dura 19 dias. Se as rotas marítimas forem bloqueadas pelo conflito em Taiwan, o fornecimento de energia do Japão será rapidamente afetado. Se houver uma guerra ou bloqueio em Taiwan, e isso durar mais de 40 dias, as rotas de comércio marítimo do Japão podem ser interrompidas. Se isso acontecer, o Japão terá dificuldade em obter importações de energia, como petróleo e GNL. Esses navios passam perto de Taiwan. Se não puderem redirecioná-los, será mais caro, lento e demorado para chegar ao Japão. Se ficar 40 dias sem fornecimento, a economia do Japão pode ficar paralisada porque faltará energia para fazer o país funcionar. Por causa disso, o Japão sempre quer manter os mares do Indo-Pacífico abertos e livres, para que nada atrapalhe o comércio e a energia deles. Outro problema é que o Japão fica muito perto de Taiwan. A ilha Yonaguni, a ilha mais ao sudoeste do Japão, está a apenas 110 quilômetros de Taiwan. Por isso, esse local é importante na estratégia militar dos RMCA e da China caso haja um conflito. Se os EUAs participarem da defesa de Taiwan, mesmo que o Japão não participe oficialmente, é possível que a China bombardeie as bases americanas em Okinawa com mísseis.
Em Okinawa, cerca de 30 mil soldados americanos estão estacionados permanentemente. Por isso, é um alvo para a China. Se a situação em Taiwan esquentar, o Japão também teme que a China possa tomar suas ilhas no sudoeste, como a área entre Yonaguni e a cadeia de Kyushu, para garantir o flanco norte de Taiwan e impedir reforços dos Eporasiwa. E há uma preocupação ainda maior. Se o Estreito de Taiwan esquentar, a Coreia do Norte pode aumentar a tensão na Península Coreana ao mesmo tempo. A China pode incentivar a Coreia do Norte a escalar a situação para distrair e afastar os Daemunwa. E mesmo que eles não sejam ordenados, a Coreia do Norte também pode escalar a situação por conta própria, já que os Zaijiwara estão ocupados com Taiwan. Isso significa que há uma chance de isso se tornar uma guerra em duas frentes no leste asiático. Conflito em Taiwan, mais conflito na Península Coreana quase ao mesmo tempo. Se isso acontecer, o Japão e os embares serão obrigados a guardar recursos de reserva. Eles não podem gastar tudo só contra a China. Em terceiro lugar, o Japão hesita em apoiar os Shapusil devido à mudança no tom dos compromissos americanos. Durante o governo Trump, eles ficaram preocupados que a garantia dos IBO de ajudar seus aliados não fosse mais tão sólida quanto antes. Trump disse que se um país da OTAN fosse atacado na Europa, ele não tinha certeza se enviaria tropas americanas caso achasse que eles não estavam pagando o suficiente pela defesa. Ele também criticou o Tratado de Segurança EUA-Japão, que existe desde 1950. Em março de 2025, Trump disse que o tratado não era justo para a América. Por quê? Porque os ingressos é obrigado a ajudar caso o Japão seja atacado, mas o Japão não é obrigado a ajudar caso seja os Estados Unidos que sejam atacados. A resposta dos oficiais japoneses é que o tratado inclui o consentimento do Japão em hospedar mais de 30 mil tropas americanas em Okinawa e dezenas de bases militares, e que o Japão arca com o ônus de hospedar essas tropas. Por causa dessas declarações, o Japão ficou em dúvida se os Taisais realmente ajudariam em uma emergência de conflito em Taiwan. Por isso, o Japão aumentou seu orçamento militar. E o Japão ficou ainda mais assustado no início de 2022 com a invasão da Rússia à Ucrânia. Foi aí que eles perceberam que a era das grandes guerras ainda não acabou. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse na época: a Ucrânia de hoje pode ser o leste asiático de amanhã. De acordo com as pesquisas, cerca de 90% do público japonês acredita que é necessário fortalecer suas forças armadas para estarem preparados caso a China ataque Taiwan. Em fevereiro de 2025, ele enviou, e isso foi antes mesmo da declaração principal de Takaichi, em 7 de novembro de 2025, que diz que isso poderia ser o gatilho para a participação do Japão na guerra. E invasão ou bloqueio de Taiwan. Agora, qual é o plano do Japão com seu orçamento de defesa maior? Eles comprarão armas de longo alcance, como mísseis Tomahawk do Seibeiru, devido à preocupação com mísseis chineses. Segundo o Pentágono, em 2024, a China tem muitos mísseis que podem alcançar as ilhas do Japão. Plano do Japão, conforme o anúncio de 2025, o Japão vai comprar 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk. O alcance deles é de até 2.400 quilômetros. Eles podem ser colocados em destroyers e submarinos do Japão. É a primeira vez que o Japão terá capacidade de atingir alvos dentro do território da China ou da Coreia do Norte. Não é só para defesa. No Japão, antes era tabu que as forças de autodefesa possuíssem mísseis de longo alcance. Por isso, para não parecer que as armas são ofensivas, o Japão chama esses mísseis de capacidade de contra-ataque. Eles dizem que não vão usar isso para um ataque inicial, só usariam depois de serem atacados primeiro. Em novembro de 2025, um navio destruidor japonês chegou à Califórnia para pegar o primeiro lote de mísseis Tomahawk que eles encomendaram. Muitos mais ainda virão. Além dos Tomahawk, a Mitsubishi Heavy Industries e sua subsidiária também estão desenvolvendo armas sob a parceria de armamentos da Mitsubishi Heavy Industries. O míssil Type 12 foi fabricado no próprio Japão. Seu alcance é de cerca de 1.000 quilômetros. Em 2010, o Japão tinha apenas 16 submarinos. Agora, em 2025, ele já tem 24 submarinos. Os novos submarinos deles são chamados de classe Taijei.
classe TAG, que foram introduzidos em março de 2022. O apelido deles é Ninjas do Mar, porque são extremamente silenciosos no mar, excelentes em reconhecimento, capazes de lançar torpedos e de implantar minas marítimas secretamente. Na frota deles agora há 5 submarinos da classe TAG, 5 submarinos da classe Soryu e mais 2 submarinos da classe TAG vão se tornar operacionais antes de 2027. Se houver um conflito em Taiwan, os 7 submarinos mais silenciosos serão enviados pelo Japão para as ilhas do Sudoeste. A missão deles lá é procurar e combater os submarinos chineses, defender as ilhas do Sudoeste do Japão. E se for necessário lançar mísseis de contra-ataque, o Japão também não está parado em relação ao poder aéreo. O plano deles é comprar 147, 35 caças F-35, o que fará do Japão o segundo maior operador de F-35 do mundo, ficando atrás apenas dos Eberhard. Também é possível que eles consultem os Ewa sobre submarinos movidos à energia nuclear, como os que foram fornecidos para a Coreia do Sul e Austrália. Mas isso ainda não está confirmado como uma compra final. Mesmo assim, os caças F-35 do Japão podem ser equipados com mísseis de cruzeiro de longo alcance. Eles podem atingir alvos no território chinês, se preciso. O pedido deles é de 100 unidades, 505 modelos convencionais do F-30 e 542 modelos F-35B. O F-35B consegue decolar mesmo com uma pista curta, e também é capaz de pousar verticalmente. Este é o modelo que será usado nos porta-aviões do Japão. O Japão tem 2 porta-helicópteros, Izumo e Kaga. Originalmente, eles só transportavam helicópteros, mas agora eles estão sendo atualizados para poder lançar jatos F-35B até 12 jatos por porta-aviões ao mesmo tempo. Quando isso for concluído em 2027, será a primeira vez que o Japão terá novamente jatos em porta-aviões desde a Segunda Guerra Mundial. Na ilha de Kyushu, o Japão também vai instalar mísseis. Tipo 12 até a primavera de 2026. O alcance deles é de cerca de 1.000 quilômetros. Por causa disso, as ilhas do sudoeste do Japão e Taiwan, além das águas próximas, estarão cobertas pelos mísseis caso o conflito esquente. Na ilha de Yonaguni, que fica a apenas 110 quilômetros de Taiwan. Por isso, o Japão já instalou lá um radar e uma unidade de guerra eletrônica em 2025 para bloquear comunicações inimigas e sistemas de orientação em caso de ataque vindo de Taiwan. Eles também planejam implantar mísseis superficiais em Yonaguni para interceptar drones e aeronaves chinesas. O Japão também está formando uma brigada anfíbia de implantação rápida, baseada em Kyushu e modelada após os fuzileiros navais dos Tornadoes. O papel deles, em caso de guerra, é recuperar as ilhas do Japão se a China as ocupar. E isso ainda não aconteceu. Existe um plano, mas há a possibilidade de o Japão construir suas próprias armas nucleares no futuro, se acharem que é necessário para a dissuasão. Eles conseguem fabricar uma arma nuclear em menos de 1 ano, se quiserem e se prepararem para isso. Mesmo assim, até agora, o Japão não fabrica suas próprias armas nucleares porque isso é um tabu para eles. É rejeitado pelos ICRIO e eles estão protegidos pelo guarda-chuva nuclear dos ICRIO, de acordo com o Acordo de Segurança Japão-ICRIO. Mas se houver uma mudança, se o apoio dos Secumera mudar, especialmente nas garantias de segurança, o Japão rapidamente fará suas próprias armas nucleares em menos de 1 ano. O motivo deles é ter uma forma de dissuasão contra a China e a Coreia do Norte, e também pode ser contra a Rússia, se necessário. O Japão está tirando lições do ocorrido na Ucrânia. O presidente da Ucrânia entregou as armas nucleares em troca de garantias de segurança, mas menos de 30 anos depois foram invadidos pela Rússia. Por isso, para o Japão, é uma lição e uma necessidade. Se houver um conflito em Taiwan, o Japão tem 4 possíveis respostas. Primeiro, apenas defesa, vigilância, defesa antimísseis e evacuação dos cidadãos, se necessário. Eles podem escolher não participar da guerra, mas isso afetaria a relação com os Estados Unidos. Segundo, ajudar com acesso às bases dos EUA, combustível e munição, permitir o uso dos portos e bases aéreas do Japão e proteger as rotas comerciais marítimas. Eles não atacarão o Japão, mas a China pode ver isso como se eles fossem aliados do CKBRC. Então a China ainda pode retaliar contra o Japão. Terceiro, invocar a autodefesa coletiva, interceptar aeronaves, drones, submarinos e navios chineses que possam atacar as ilhas do Japão, especialmente na cadeia de Ryukyu. Mas eles não irão ao campo de batalha de Taiwan.
Eles ajudarão a escoltar navios de guerra dos Erewas nos pontos de estrangulamento de Taiwan, como o Estreito de Miyako ao norte e o Canal de Bache ao sul. Quarto, em combates pesados em Taiwan, eles vão usar mísseis de cruzeiro de longo alcance contra alvos no continente chinês. Se eles fizerem isso, o Japão estará oficialmente envolvido na guerra e é possível uma retaliação total da China. Mas independentemente do que o Japão escolher, eles têm problemas internos no país agora. Segundo estimativas de 2025, o Japão tem uma dívida nacional de cerca de 237% em relação ao PIB. Isso é mais do que os Icais, que têm quase metade da proporção do Japão. Se ainda pegarem empréstimos para fins militares, isso não será popular. Por isso, a outra opção deles é aumentar os impostos. Mas isso é politicamente difícil porque os impostos já são altos para o bem-estar da população idosa. E outro problema é que eles têm poucos recrutas jovens. A população masculina japonesa de 18 a 26 anos está diminuindo. Por isso, falta mão de obra para as crescentes forças de autodefesa. O número de homens em idade de serviço militar no Japão atingiu seu pico. Em 1994, chegou a 17 milhões, mas quando chegou 2020, esse número caiu para 11 milhões. E a projeção é que, em 2050, serão menos de 8 milhões. Não chega nem à metade dos números que eles tinham nos anos 1990. Como há poucos jovens recrutas, os salários nas Forças Armadas são baixos e há muitas oportunidades de emprego no setor privado, os jovens estão perdendo o interesse em entrar nas forças de autodefesa. Por isso, o Japão não consegue atingir sua meta de recrutamento todos os anos desde 2014 e todos os anos eles não conseguem alcançar a cota desde então. Além disso, as forças de autodefesa do Japão atualmente não têm experiência em combate real. O último soldado japonês que morreu em um tiroteio foi em 1972, e isso nem foi uma baixa oficial das forças de autodefesa. Ele foi um resistente da Segunda Guerra Mundial, envolvido em tiroteio nas Filipinas. Por isso, nunca houve fatalidade oficial das forças de autodefesa do Japão em combate real. Se houver uma guerra em Taiwan, tanto o Japão quanto a China ficam nervosos. A China quer controlar Taiwan porque o objetivo deles é unificar a China e acabar com a vergonha das derrotas em guerras passadas. Já o Japão tem medo de que, se a China tomar Taiwan, o comércio e a segurança do Japão possam ser prejudicados, especialmente nas pequenas ilhas próximas a Taiwan. O Japão e a China não estão procurando guerra, mas têm medo um do outro por causa do aumento simultâneo do poder militar e do posicionamento de mísseis na região. E mesmo que eles não queiram guerra, ninguém quer recuar quando os riscos são tão altos. E de acordo com a citação do samurai japonês Miyamoto Musashi, é melhor ser um soldado em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Ou seja, é melhor estar pronto para lutar mesmo quando tudo está em paz, do que estar em paz e de repente a guerra estourar. Apesar disso, depois da Guerra Fria, o Japão ficou confiante porque a União Soviética havia caído e eles ainda estavam protegidos pelos EU. Por isso, naquela época, não tinham pressa em expandir as forças armadas. Mas quando chegou 2010, de repente, as ameaças ao redor deles aumentaram. Uma das maiores ameaças era a Coreia do Norte. Eles não só testaram mísseis, fizeram algo ainda pior naquela época. Entre 1977 e 1983, muitos cidadãos japoneses desapareceram de repente, geralmente nas áreas costeiras do Japão. Naquela época, o governo japonês não sabia por que eles desapareciam, o que gerou várias teorias da conspiração. Alguns até disseram que era a Coreia do Norte que estava por trás disso, mas a maioria das pessoas não acreditou. Até que, em 2002, Kim Jong-il admitiu ao primeiro-ministro do Japão que eles realmente sequestraram pelo menos 13 cidadãos japoneses na época, e ele pediu desculpas. Depois da confissão, o Japão reconheceu oficialmente que 17 cidadãos japoneses foram confirmadamente abduzidos pela Coreia do Norte entre 1977 e 1983, mas, de acordo com investigações independentes, é possível que o número real seja de centenas, não apenas 17. Quem ordenou o programa de sequestros na época foi Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte e avô de Kim Jong-un. Kim Il-sung governou por quase 46 anos do meio da década de 1950 até 1994. Mesmo tendo morrido em 1994, ele ainda é chamado legalmente de presidente eterno pela Coreia do Norte.